Então, na aula de hoje, a gente vai começar revestimentos. Vou mostrar para vocês como que a gente, quais os tipos, né, de revestimento que existem aí e como que a gente faz para fazer cada um deles, para a gente aprender a construir mesmo. Deixa eu compartilhar minha tela. Estão vendo minha tela? Sim. Sim. Então, beleza. O que são revestimentos? O revestimento é um subsistema da vedação que eu escrevi aí. Por quê? Porque depois que a gente veda a casa, daquela forma que a gente viu, a gente vai fazer os revestimentos nas paredes, no teto, né? Então, por exemplo, o teto, a gente faz o mesmo revestimento que na parede, às vezes a gente faz, tem outras formas também, mas é o mesmo processo. Então, por exemplo, quando eu estiver mostrando como que a gente faz o revestimento na parede, é a mesma coisa para o teto. Só vai mudar alguma coisa no processo construtivo por ser no teto, né? Mas, e também, então tá escrito aí, é algo que reveste, que recobre alguma superfície. Então, tudo que a gente recobre as superfícies de vedação, a gente chama de revestimento. Definição: conjunto de camadas que recobre as vedações e a estrutura de um edifício, com as funções de proteção, complementar às funções de vedação e se constituir no acabamento final, funções estéticas e de valorização econômica. Então, por que está escrito funções estéticas e de valorização econômica também? Aqui, quando ele complementa as funções de vedação, então, por exemplo, quando a gente faz a pintura de uma parede, igual aqui da minha casa, aqui, branca, normal, ele está só complementando a função da vedação e fazendo um acabamento final. Só que tem alguns outros tipos de revestimento, que a gente vai ver também como que faz alguns deles, que eles cumprem funções estéticas, como dessa parede aqui, e de valorização econômica. Porque, não sei se algum de vocês já passou pelo processo, por exemplo, de alugar a casa, ou de comprar apartamento, de comprar casa. Então, tudo que tiver a mais no apartamento, ou num lugar que você for alugar, ele complementa valor, principalmente decorativo. Então, por exemplo, essa foto aqui, se esse apartamento não tivesse essas paredes pintadas, nem esse acabamento aqui, às vezes ele teria um valor um pouco, às vezes não, com certeza, ele teria um valor menor do que com o revestimento organizado aí. A gente vê muito isso, não sei se vocês já viram frase de apartamento, tipo assim, apartamento à venda, o valor é tal e o decorado é tal, tipo, R$ 2.000 a mais, ou R$ 3.000 a mais. Justamente, não só pelos revestimentos, né? Por exemplo, um dos revestimentos é aquele gesso que a gente coloca, tem gente que coloca luz de LED no gesso, vocês já viram? O teto com gesso e luz de LED, assim? Sim. Esse é um tipo de revestimento, isso é um revestimento do teto, que é o revestimento de gesso. E aí muitas pessoas colocam luz de LED para ficar mais bonito e tal, e também é um acabamento mais bonito. Então, nesse exemplo, por exemplo, um apartamento com a laje normal, ele com certeza, o mesmo apartamento com gesso, ele vai ser mais caro. Então, os revestimentos, por eles serem acabamentos, dependendo da forma que você fizer, da decoração que você fizer, ele valoriza também economicamente o mesmo local que você estiver construindo, certo? Essa é só a parte aí, de ele é o arquiteto. Então, o revestimento é a fase da obra em que se faz a regularização das superfícies verticais, que são as paredes, e horizontais, pisos e tetos,
Portanto, os revestimentos são executados para proporcionar maior resistência ao choque e permeabilizar e tornar as superfícies mais higiênicas, laváveis, ou ainda aumentar as qualidades de isolamento térmico e acústico. Então, o que seria isso? Proporcionar maior resistência ao choque. Para quem não sabe, por exemplo, o tijolo cerâmico mesmo, né? Não vamos falar do concreto. Ele não tem uma boa resistência ao choque. Tanto que a gente consegue ver na obra aí que um dos materiais que mais se perdem é o tijolo, mais se perde, né? Que tem maior perca. Por quê? Porque ele é muito quebradiço. Então, quando a gente faz, vocês vão ver, o próximo slide é revestimento argamassado. Quando a gente faz um revestimento argamassado no tijolo cerâmico, ele... Peraí, só um momento que tem alguém querendo entrar. Então, quando a gente faz um revestimento por exemplo, no tijolo, ele proporciona resistência. Então, essa argamassa que a gente vai fazer antes de pintar, por exemplo, ela proporciona essa resistência que o tijolo cerâmico não tem, ele não tem uma boa resistência mecânica. E, além disso, também, igual está escrito aí, impermeabilizar. Então, as camadas de regularização, por exemplo, elas impermeabilizam, inclusive a gente pode colocar aditivos, como a gente viu, aditivos impermeabilizantes. Então, por exemplo, em áreas externas, é bom colocar na argamassa de revestimento, a gente colocar aditivo impermeabilizante. Por quê? Porque é um local que vai ficar a vida inteira aí exposto à chuva, né? No caso do impermeabilizante, à chuva. Então, também tem essa função de permeabilizar. Se fosse só o tijolo aparente, não teria. Tornar a superfície mais higiênica, lavável. Então, por quê? Porque a gente tem aí as tintas laváveis, né? Então, tem tinta que a gente pode lavar. Então, seria legal também dessa parte. Ou aumentar a qualidade de isolamento térmico acústico. Então, quando a gente tem só o tijolo, ele tem um isolamento térmico e acústico. Quando você engrossa essa parede que vem com esse revestimento, ele aumenta a qualidade desse isolamento térmico e acústico, certo? E eu falei do Geliel aí da arquitetura, mas essa parte de revestimento e acabamento, ela é, sim, um dos maiores focos da arquitetura, inclusive é uma das coisas que é mais estudada por causa disso. No revestimento que a gente consegue essas coisas, então, impermeabilizar, tornar a superfície lavável, aumentar a qualidade do isolamento térmico, decoração, valorização de imóvel, então, e principalmente papel de parede, aquelas coisas também. Então, é um foco muito grande da arquitetura, essa parte de revestimento. Então, quem gostar também, o segmento de arquitetura é bem legal. E aí, revestimento argamassado e não argamassado. Esses são os dois tipos de revestimento que existem, que a gente vai definir para vocês entenderem a diferença. Mas o próprio nome já fala. Revestimento argamassado é aquele mais comum, que é o que a gente vê, que a gente faz o chapisco, emboço e reboco. Hoje em dia não faz muito mais emboço, faz mais reboco. Mas eu vou mostrar a diferença dos três. Tem gente que ainda faz o emboço também. Na verdade, depende muito do que a gente precisa, mas isso é um revestimento argamassado. Então, por exemplo, a parede que a gente pinta, normal, ela é um revestimento argamassado. Por quê? Antes de pintar a parede, a gente tem que fazer chapisco, emboço e reboco, para depois a gente pintar. Certo? Certo. Então, revestimento argamassado é o revestimento que envolve a utilização de argamassa de regularização, que são essas argamassas aqui. E o revestimento não argamassado são alguns revestimentos que não precisa de argamassa. Na verdade, chama argamassa também. Por exemplo, tem alguns tipos de materiais
que a gente coloca com, chama argamassa colante, que é isso aqui. É uma argamassa, o nome é argamassa colante, só que ela é uma cola, ela não é um cimento. O nome argamassa vem só para remeter que ela é utilizada para o assentamento de alguma coisa. No caso, o assentamento de um revestimento. Então, argamassa colante, e tem alguns outros tipos de revestimento que tem até algum produto do próprio fabricante, alguma cola especial, que não é o quê? A argamassa tradicional que a gente sabe que é cimento, areia, né? E para fazer essa argamassa. Então, não é utilizado o cimento e a areia, essa composição de argamassa que a gente conhece, que é mais utilizada. É utilizado ou uma argamassa colante ou algum produto específico do fabricante ou algum outro produto que quando eu for falar de revestimento não argamassado, eu vou mostrar para vocês alguns tipos que existem aí. Beleza? Deu para entender a diferença? Sim. E aí, tipos de revestimento. Então, eu coloquei aqui em fotos para a gente dar só para vocês terem uma noção assim, do que a gente está falando. Mas a gente tem, por exemplo, aqui, isso aqui é um revestimento de gesso. Aqui tá vendo, é o tijolo, e ele já vem com o gesso fazendo o revestimento da parede. Da mesma forma que às vezes pode fazer isso também no teto, sem ser aquele gesso, esse gesso aqui, ó. Esse gesso aqui é o gesso do teto, que é usado para iluminação também, para ficar bem decorativo. Então, tem esse tipo de gesso, e tem o gesso da parede, também que a gente faz essa regularização com ele. Então, piso também, piso é um tipo de revestimento, no caso, revestimento do chão, e aí tem vários tipos, quando a gente for falar de piso, a gente vai ver, cada tipo tem uma forma de assentar, tem várias coisas legais em assentamento de piso que eu quero mostrar para vocês, novas no mercado aí, e é uma parte bem legal, e é uma parte que valoriza muito o imóvel. Então, se você for olhar também para comprar um apartamento de porcelanato, ele é mais caro, porque é um material muito legal, o porcelanato aí, que está sendo muito usado aí nos pisos, né? A gente tem aqui o forro de PVC, que esse aqui é o mais comumzinho aí, também é um revestimento de teto. Então, por exemplo, dá para entender o conceito do revestimento. Ele, por mais que não pareça, ele é um revestimento. Por quê? Porque ele está recobrindo a laje de uma forma decorativa, certo? Então, seria isso o conceito de revestimento. Então, às vezes a pessoa não pensa nisso aqui como um revestimento, mas ele é um revestimento. Aí a gente tem a tinta aqui normal. Nesse caso aqui são azulejos de parede, o que eu quis mostrar com essa foto aqui. Então, por exemplo, para a parede de banheiro, aqui, né, e aqui alguns outros decorativos. Então, azulejo de banheiro também é um outro tipo de revestimento. A gente tem também madeira, que é uma coisa bem cara, né, assim, né, por exemplo, uma parede dessa aqui sairia caro, seria para construções mais luxuosas aí, vamos dizer, mas a gente vai ver também. E pedras naturais, que é muito bonito, muito, muito, e está sendo muito utilizado para fazer varanda e jardim, que é bem legal, né? Não só varanda e jardim, tem em alguns lugares até dentro da casa que estão utilizando, mas mais para varanda e jardim, certo? Então, esses são alguns tipos, e eu vou mostrar para vocês durante agora, eu acho que são 4 aulas de revestimento. A gente vai ver cada um desses tipos, como que a gente faz uma pintura aqui, como que a gente faz, o que tem que fazer, como que a gente faz essa madeirinha, como que a gente faz o assentamento de pedra, de piso, e aí eu vou mostrar para vocês o processo executivo de cada um deles, que é o mais importante aqui para o curso técnico. Se a gente fosse ver isso na arquitetura, a gente veria isso de uma forma de composição, né? Tipo assim, iluminação de ambiente, como até agradabilidade. Por exemplo, eles falam que o azul é uma cor que traz paz, o amarelo e o vermelho é cor que traz fome,
tem umas coisas assim. Então, na arquitetura, se aprofunda até no sentimento que as cores trazem no ambiente, quando usar um revestimento claro, quando usar um escuro, onde usar uma madeira, onde usar uma pedra. Então, eles entram em detalhes mais de conforto, né, que a gente fala. Conforto do prédio, né, conforto da pessoa naquele ambiente. E o revestimento, ele é muito importante nisso. Conforto visual e conforto, não sei porquê, mas isso é cientificamente comprovado, né, que as cores e tudo, as cores do ambiente e a decoração do ambiente traz conforto para as pessoas, trazem sensações, na verdade. Então, seria isso lá na arquitetura. No curso técnico, o que a gente precisa saber? Como que faz? Porque o curso técnico é a mão na massa da arquitetura também, assim como é da engenharia, ele também é da arquitetura. Então, quando a gente pegar aí um projeto arquitetônico para aplicar isso, para aplicar esses revestimentos, a gente tem que saber o quê? Como fazer, qual que é o processo construtivo. Como tudo que eu ensinei para vocês até hoje. Vocês podem perceber que tudo eu mostro, uma introdução, e falo, a gente foca no processo construtivo, que é o que a gente, técnicos, atuamos, né? Agora, eu acho que vou falar muito aí para o Geliel e não sei quem mais que quer fazer arquitetura, gosta muito de arquitetura, é muito bom para vocês procurar estágio ou emprego também, se você for para esse lado de design de interiores, tentar encontrar na execução, porque a gente ainda vai ser técnico, né? Você vai ser estagiário de técnico e depois técnico, na execução de casas de luxo, que a gente vê muitas coisas, para vocês poderem depois já chegar numa faculdade de arquiteturas, pelo que o Geliel falou para mim, quer fazer, você já chegar com uma experiência bem legal aí, dessa parte. Então, tem algumas construtoras, se você procurar, que são especializadas em projetos arquitetônicos de luxo. De luxo não quer dizer que é coisa cara, viu? Eles falam de luxo por essa preocupação com a beleza, né, do produto. Inclusive, como eu falei para vocês, até apartamentos da MRV, Minha Casa Minha Vida, existem os decorados, né? Então, por exemplo, os decorados, a galera de arquitetura que trabalha mais em massa para fazer eles, para construir eles, porque isso é uma coisa que é estudada pela arquitetura, certo? Tem mais alguém da sala que tem vontade mais da arquitetura que da engenharia? Eu? Lohane? Lohane? Eu também. Eu quem mais? Lincoln. Lincoln? Meu Deus, só tem arquiteto aqui. Ai. Salva eu aí. Salva eu na engenharia. Quem é? Davidson. O Davidson. O Thales também, engenheiro, né? Nenhum dos dois, só mexe com isso não, dá trabalho. Não, mas Está correndo da matemática. Ou não, é matemática, mas não, agora é educação física, é a moda. Matemática é muito bom, só. Você vai fazer nutrição, Taz. Estou procurando trabalho. Taz vai fazer nutrição, só. Enfermagem. A segunda opção dele é moda. Oi. Mas aqui, mas é realmente isso, por isso que eu estou falando de arquitetura, é exatamente aqui que está a diferença do engenheiro e do arquiteto. Tudo que a gente viu antes, fundação, estrutura, aquilo é trabalho de engenheiro. A fundação, estrutura, você vê na faculdade de arquitetura só para você saber o que é mesmo. Tipo assim, tem uma matéria rápida lá de 20 horas só para você saber o que é. Aí, a arquitetura é totalmente voltada para o revestimento. Então, por isso que eu estou falando agora, porque aqui a gente, agora dividiu. A engenharia ficou, agora a gente vai ver partes arquitetônicas.
mas depois a gente volta para a cobertura, que é a engenharia também. Mas o revestimento é a essência da arquitetura. Então, vocês têm que medir aí o que vocês gostam. Eu, particularmente, virei engenheira porque eu não tenho a mínima paciência para isso, mas... porque, tipo assim, é uma coisa mais... para quem gosta mais de arte, vamos dizer assim. Eu acho que é aí que está a diferença. Quem é mais voltado no pensamento artístico, inclusive, se vocês fizerem aqueles testes vocacionais, tem alguns que mostram o seu perfil de gosto. Aí tem lá tecnologia, que é o que está em engenharia, e depois tem artístico, tem como que chama? De saúde, né? Que é quem gosta de área de saúde e tal. Então, a arquitetura, ela é do meio artístico. Só para vocês terem uma ideia, para você entrar na faculdade de arquitetura, você tem que fazer uma prova específica de artes. Vocês sabiam disso? Não. Não. Você tem que fazer, quando a gente faz o Enem lá, para engenharia, a gente tem a nota do Enem, você entra na faculdade, né, se você passar. Na arquitetura, além da nota do Enem, você também tem que passar numa prova que chama prova específica, que é uma prova que testa sua mente artística, vamos dizer assim. Só para vocês terem uma noção, uma das provas específicas que eu fiquei sabendo, de uma amiga minha que fez, chegou lá, era uma questão só. Eles viajam, tipo assim, é viajada, é arte mesmo. Faculdade de arquitetura é a base. Você aprende história, então você aprende todas aquelas coisas, a época barroca, sabe? Aquelas coisas de arte mesmo, aquela arquitetura antiga, depois a arquitetura da igreja, de igreja, barroco. Então é muita história, filosofia, e depois essa parte de artes artísticas. Então, você constrói maquete, à mão mesmo, não sei se vocês já viram os estudantes de arquitetura. Então, é arte, a arquitetura é arte, é completamente diferente de engenharia, que é tecnologia. São dois ramos diferentes. A minha amiga foi fazer a prova específica e era só uma questão, tem gente que tem 20 questões, depende do humor dos caras lá. E aí a prova dela tinha uma questão e estava escrito assim, ó, desenhe uma árvore. Aí, tipo assim, o povo ficou doido, né? Tipo, desenhe uma árvore, como assim desenhe uma árvore? Aí, sabe, todo mundo desenhando, aí teve gente que fez uma árvore linda, maravilhosa, né, enfeitou e tal. Depois, ela ficou sabendo, depois que ela entrou na faculdade, ela passou que um dos critérios, na verdade, o critério de maior peso era saber se a pessoa colocou chão na árvore. Então, tipo assim, se a pessoa desenhou a árvore mais linda do mundo, toda artística, mas não colocou um chão, ela foi desclassificada. Porque, tipo, eles falam que isso é noção de arquitetura, tipo assim, sabe, a composição dos elementos, do não sei o quê, um negócio assim. Mas, tipo, você vê, a prova é muito viajada, a prova de específica. Então, realmente, a arquitetura, e realmente aconselho muito para quem gosta disso, de arte, mas aconselho principalmente você tem que gostar muito de arte. Muito, porque é isso que você vai ver a faculdade inteira. História, período renascentista, esculturas, e aí começa a ir para outro lado, é muito diferente da engenharia. Um complementa o outro, né? Eu fico brincando assim, mas a engenharia não é nada sem arquitetura e a arquitetura não é nada sem engenharia. Mas você tem que saber identificar realmente seu perfil, se você quer realmente explorar seu lado artístico, né? Beleza? E os cálculos? Os cálculos é muito difícil na arquitetura? Não tem cálculo. Não tem cálculo na arquitetura. Assim, tem, lógico que tem, né? Toda faculdade tem cálculo, não existe uma faculdade que não tem matemática. Mas não, é igual, por exemplo, na faculdade de engenharia, a gente tem até o cálculo 5. 5 disciplinas de cálculo. Cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, cálculo 4, cálculo 5. Na arquitetura só tem cálculo 1. Então, tipo, é bem diferente por causa disso, porque a arquitetura ela é voltada para o lado artístico, ela não é voltada para cálculo. Tanto que o arquiteto não pode calcular a estrutura.
Arquiteto só assina projeto arquitetônico. Entendeu? Aham. Beleza? Então, vamos lá. E aí, de uma forma geral, como eu estou falando de geral de todos os revestimentos, vou falar hoje uma coisa que é comum a todos os revestimentos, que é a limpeza da base, e depois, a partir da próxima aula, a gente começa a entrar em um por um aí, de como que seria. Mas a limpeza da base, o que que é? Limpar a base para receber o revestimento. Isso é muito importante, muito, 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 muito importante. Então, antes de iniciar o processo de assentamento dos revestimentos, sejam eles argamassados ou não argamassados, é necessário fazer uma completa limpeza da base, já que a sujeira pode prejudicar a aderência do revestimento. Para isso, garanta que todos os resíduos foram removidos da base. Gente, revestimento dar errado é uma dor de cabeça esquisita. Eu acho que a maior dor de cabeça do pós-obra é o revestimento mal feito. Então, tudo começa na limpeza da base. Se a base tiver suja, com pó, vou mostrar os tipos de sujeira que pode ter, mas pó, vamos falar de pó. E o revestimento não pegar da forma que tem que pegar, isso começa a fazer tudo aquilo que você vê nas casas aí. Descascar, infiltração, mofo, começa a dar aquele tanto de problema que depois da casa pronta é muito difícil de reparar. É praticamente impossível. Se você não fizer certo no primeiro dia, depois isso vai dar dor de cabeça para as pessoas que moram ali o resto da vida, principalmente se você mesmo fez a sua ali, né? Você vai arrepender o resto da sua vida de não ter feito o revestimento da forma correta. Então, é muito importante, tanto que o revestimento é uma das mãos de obras mais caras da construção civil, porque, igual eu falei, essa parte da arquitetura é pensar isso, né? Mas a parte de execução disso é engenharia, e é onde que nós técnicos trabalhamos, né? Mais voltado para a engenharia, o técnico de construção civil. Então, a gente trabalha com essa parte da execução. Se a execução não for bem feita, o revestimento não der certo, não tem como fazer nada aí depois. E aí, eu coloquei aqui uma foto só para explicar para vocês. Então, primeira coisa, antes de fazer revestimento, que tem que ser muito pensado. Ponto de iluminação e de tomada. Já tem que fazer isso antes de fazer o revestimento, porque é nessa hora aqui que o tijolo está aparente, que você tem a possibilidade, por exemplo, se alguma coisa no projeto deu errado, de quebrar aqui, por exemplo. O ponto da tomada aqui não está onde que estava no projeto, deu errado. Ele é aqui assim, ó. Você pode vir aqui e quebrar o tijolo, né, que as pessoas fazem. O bom é prever antes, né, o certo, mas acontece. Quebra o tijolo e faz, antes de fazer o revestimento. Depois de você fazer o revestimento, você fazer isso, você estraga todo o seu revestimento. Então, primeira coisa muito importante, prever aonde, conferir, né, na verdade, os pontos de tomada, de iluminação, de tudo, ver se estão nos locais corretos. E segundo seria essa limpeza da base. Porque quando a gente faz o assentamento, eu mostrei para vocês, às vezes cai cimento, assim, ó, no tijolo, vai caindo respingos, que dependendo do tipo de revestimento que você for pôr, por exemplo, se a gente for chapiscar, não tem problema ficar respingo de cimento, né, porque você vai jogar mais cimento ali, tudo bem. Mas se você for usar uma argamassa colante, por exemplo, em cima desse tijolo, você não pode ter resquícios de cimento ali. Então, a gente tem que regularizar essa base, que seria limpar ela e, principalmente, dar aquela lixadinha, se precisar. Se, por exemplo, nessas juntas, lixar as juntas, se ficou algum resquício de cimento, de argamassa de assentamento, né? Então, é isso aí. E
Essa limpeza é feita dessa forma. Primeira coisa, o ideal é varrer a base com uma vassoura de piaçava, que é essa típica de construção, né? Você vê essa vassoura, você pensa em obra, não tem outra coisa, que é essa vassoura aqui, que tira a sujeira superficial. Depois disso, use uma espátula para retirar as sujeiras grudadas no chão, não só no chão, né? Não sei porque que eu pus no chão aqui. Na parede também, que seria isso que eu tô falando. Resquícios de cimento que ficar, você limpa com a espátula antes da aplicação, principalmente se for algum tipo de revestimento que não vai argamassa de cimento, não pode ter resquício de cimento no tijolo, certo? E aí, se tiver muita sujeira impregnada, lave a área com água sob pressão. E já para sujeiras como graxas e óleos, é preciso usar produtos químicos para ajudar na limpeza. Gente, isso é muito importante. Produtos químicos aqui seriam um sabão, viu? Para graxa e óleo, um sabão forte e tal. Isso é muito importante, porque é uma coisa que a gente não, às vezes não percebe, mas na construção pode acontecer de ter, tipo, muita sujeira ali que não é só o cimento, que aqui eu falei da gente tirar o cimento, né? Poeira e cimento. Às vezes tem sujeira ali que é sujeira mesmo, sujeira, pó, terra, qualquer outro tipo de sujeira. E graxa e óleo. Graxa e óleo é um problema muito grande, porque graxa e óleo, onde tem graxa e óleo, não cola argamassa nenhuma de cimento, nem de cimento cola, onde tem graxa e óleo, vai dar problema. Então, a gente tem que usar esse jatinho também sob pressão, se tiver muito sujo, e usar produto químico para ajudar na limpeza, que seria um sabão bem concentrado e tal, no caso de ter graxa e óleo. E isso aqui é muito comum, viu, no pós-obra. Pós-obra é o quê? Finalizamos a estrutura, depois finalizamos o tijolo, né, ou a alvenaria cerâmica. O cara vir com um jatinho e bater. E aonde que ele vê que não limpou, ele coloca alguns produtos químicos para ajudar, que pode ser alguma sujeira, tipo graxa e óleo. Certo? Certo. A fim de curiosidade, existem empresas especializadas em limpar obras, pós-obra. Existem muitas, viu? Empresas que limpam a obra depois da obra terminar algum processo que ela precisa ser limpa, por exemplo, antes de fazer o revestimento. E também para depois que acabar tudo, né? Depois do acabamento final ali. Existem empresas que fazem isso, terceirizadas. E que tem gente que fala que compensa mais que pagar o pedreiro para fazer isso, porque a hora do pedreiro é mais cara que dessas empresas. É importante conferir também se a base não tem fungos e bolores. Se houver, faça uma mistura de fosfato de sódio e hipoclorito de sódio para fazer a limpeza. Aí eu coloquei aqui, deixei aqui o fosfato de sódio e hipoclorito de sódio para vocês já terem essa referência. Então, uma coisa que pode acontecer principalmente em obras que fica muito tempo parado. Então, por exemplo, quando a gente está fazendo condomínio de prédio, então você faz lá o primeiro bloco, aí você faz toda a alvenaria, aí depois você vem fazendo o segundo, o terceiro, e isso demora tempo, e às vezes isso vai tomar sol, chuva e tal, e pode ser que por algum motivo surja fungo e bolor, que é esse mofo normal, né, que a gente vê. Então, tem que remover isso, a gente não pode assentar com isso. Então, essa aqui é a mistura que faz a limpeza, e aí joga com esse borrifador. E também tem a eflorescência. No próximo slide eu vou mostrar para vocês o que é eflorescência. E para a eflorescência, que é um tipo de mofo também, só que é um tipo de mofo específico, eu vou mostrar para vocês, você pode fazer uma mistura de ácido muriátrico com água na proporção de 1:10, ou seja, 1 copo de ácido para 10 copos de água, ou 1 litro de 1 litro de ácido para 10 litros de água, conforme você precisar. E depois escove a base. Então, no caso da eflorescência, tem que escovar também, como se fosse limpar mesmo alguma coisa. Você tem que não só borrifar, certo?
E o que é eflorescência? Que esses são as patologias pré-patologia, igual o Geliel, se eu não me engano, explicou, é coisas que acontecem de ruim, né? Tipo, são doenças, vamos dizer assim, dos processos construtivos, coisas que aparecem que não deveriam aparecer, ou coisas que prejudicam as estruturas, coisas que prejudicam a educação em si. Então, as patologias no pré-revestimento seriam essas: fungo e bolor e a fluorescência, que dá nos tijolos se eles ficarem muito tempo aí parados, tomar muita chuva, se tomar muito sol, depende. Mas eflorescência, que é um dos tipos, a principal causa da eflorescência na alvenaria de bloco cerâmico ou de concreto é o hidróxido de cálcio ou hidróxido de magnésio livre, também chamado de cal livre, presente na argamassa de assentamento e no encunhamento lateral. Encunhamento lateral é o mesmo encunhamento que eu falei para vocês, que quando a gente termina de assentar uma parede, a gente tem que fazer o encunhamento na viga. Se no caso tiver pilar, quando você chegar no pilar com a alvenaria também, você tem que fazer o encunhamento lateral, que é juntar o tijolo cerâmico com o pilar, né? Então, a gente tem que fazer esse encunhamento com aquela argamassa com aditivo de encunhamento. E aí, tem alguns tipos de argamassa, na verdade, grande parte delas, que um dos componentes dela é a cal livre, que é esse hidróxido de cálcio ou hidróxido de magnésio livre. E ela causa isso aqui, ó. Isso é muito comum, vocês já devem até ter visto. É muito comum de acontecer. Tá vendo que ela dá até em volta do revestimento? E tem gente que, tipo assim, obras que é só obra com pedreiro, né? Que eles ignoram, tipo, fala, não, nem sei o que é isso, não sei o que é isso, vai lá e taca o revestimento em cima. O que acontece? Depois isso passa para a parede, em forma de eflorescência nas paredes. Se eu mostrar uma foto, eu tenho certeza que vocês já devem ter visto. Eflorescência nas paredes. Que é isso aqui, ó. Não sei quem já viu o estufamento. Aqui, ó. Alguém já viu isso? Em alguma casa? Seria tipo uma infiltração. É tipo uma infiltração, só que é uma infiltração bem mais feia, que parece que tem fungo aqui, ó. Isso aqui, ó. Isso aqui, no caso, é essa parede de concreto, né? Isso aqui, o cara podia ter evitado quando ele tivesse visto isso aqui, porque isso dá para ver antes, entendeu? E aí muita gente não sabe que isso é uma patologia, acha que é sujeira, que é tinta, acha que é outra coisa. Mas, na verdade, isso chama eflorescência, que é essa cal que tem no argamassa de assentamento. Então, quando vai acontecer na cura da argamassa de assentamento, ela começa a liberar esse hidróxido de cálcio, que no começo é só uma cal, só que isso com o tempo vira como se fosse um fungo, um bolor, alguma coisa assim, vira uma patologia que é eflorescência. Então, tem que tirar isso, e como que tira isso é dessa forma aqui, que eu já deixei aqui para vocês já terem conhecimento e terem aí no material. Mistura de ácido muriátrico com água na proporção de 1:10 e escovar aonde tiver apresentado essa patologia. Porque pode ser que não apareça também, viu? É normal, às vezes, porque isso vem lá da hora do preparo da argamassa, se o cara colocar cal em excesso, aí vai, então, tipo assim, é todo um processo. Só que se chegar no final acontecer, tem como consertar dessa forma aí. Só que tem que ser feito isso antes do revestimento, porque depois vai ficar daquele jeito que eu mostrei para vocês ali na foto e nunca mais vai ter como consertar. Certo? Então, essa parte aqui, limpeza da base, muito importante. A aula de hoje é isso, só quis mostrar para vocês os tipos de revestimento, dar uma introdução e essa limpeza da base, que é uma coisa geral. E aí, a partir da próxima aula, a gente vai ver todos os tipos, processos construtivos e definições, beleza? Beleza. Alguém tem alguma dúvida? Para mim tá tranquilo. Tranquilo.
Não, o Thales e o Davidson não tem dúvidas. Né? Nem é pra tanto assim também, não. Beleza, galera, é isso aí. Até amanhã, então. Amanhã eu já introduzo alguns tipos. Tá certo, até. Beleza, Falou. até. Boa noite. Amanhã. Boa noite. Até mais. Boa noite a Boa todos. noite.